Fala, viajante! Cê tá bom? Hoje eu tô num lugar que quase ninguém coloca no roteiro. E um nome simples, mas o visual parece outro planeta. Será que vale o rolê? Bora conferir? Uhul! 2 horas da manhã, depois de 13 horas de busão, cheguei na cidadezinha, olha o breu, chovendo. Nossa, tô moído. Bora dar uma descansada, que já já amanhece e já já eu tenho que sair para conhecer as coisas. Não é fácil não, hein? Pouca gente sabe, mas essa foi a primeira capital do Vietnã unificado, antes de Hanoi existir. E até hoje a cidade parece meio que isolada no tempo, como se o mundo tivesse esquecido dela. Mas não esqueceu. O mais doido que tudo isso tá a mais ou menos 2 horas de Hanoi. Um trem, uma estrada, um busão, e você cai num cenário que parece não pertencer nessa terra. Ninh Binh é pequeno, pouco mais de 100 mil habitantes, mas é aqui que começa a história do Vietnã unificado. Antes de Hanoi, antes de tudo, o poder estava nesse interior, e a cidade continua igual ao que sempre foi. Simples, direta, pouco modernidade e muita vida acontecendo na rua. Você pedala 10 minutos e já está no meio das montanhas. E mal começou o dia e tá caindo água. Eu já tô molhado. Oh, meu Deus do céu, o dia promete. A chuva apertou e eu tive que encostar aqui. Esses barquinhos ficam esperando a vez deles no rio. E quando não estão remando, estão jogando carta e rindo da vida. É o Vietnã real. Simples, prático e direto ao ponto. Parei aqui, observei um pouco e já entendi o recado. Tenho que improvisar para poder seguir. Dei uma parada aqui para fugir da chuva. Comprei uma capa de chuva por 38 cents. Agora tô equipado, hein? Ó. Agora é chique, fi. Parecendo um vagalume, mas bora. Isso aqui é o tipo de lugar que você só acha se alguém te contar. É um templo esculpido na pedra, literalmente dentro da montanha. Não tem ingresso, não tem vendedor na porta, não tem placa em inglês. É só degraus. A entrada parece simples, mas esse lago de lótus mostra o quanto esse templo ainda faz parte da rotina daqui. É lugar que a comunidade usa e cuida. A única coisa, eu estacionei a bike aqui, que tá bem de frente, ó, com a entrada do templo. E aí eu paguei, dei um dinheirinho lá pra mulher, R$4. A verdade é que esse templo não foi feito para turista. Ele funciona porque a comunidade mantém isso aqui vivo. A estrutura inteira é antiga e nada aqui foi restaurado para parecer bonito para a câmera. As pessoas vêm até aqui para rezar, vêm agradecer, vêm manter o que sempre existiu. E isso que chama atenção. Você anda por essas passagens, vê poucos visitantes e percebe que o lugar segue o ritmo de quem mora aqui, não de quem visita. O curioso é que foi construído há quase 5 séculos e os monges ainda sobem essas escadas todos os dias. Você percebe a força do lugar de um jeito tranquilo. Essa parte do templo mostra muito do que é essa cidade na prática. Aqui nada tem manual, nada é linear. É construção antiga em cima de solução improvisada. Tudo encaixado na montanha
como dava para ser feito na época. Esse tipo de arquitetura aparece em poucas regiões do Vietnã, porque só aqui as formações de calcário permitiam esse tipo de estrutura. Era pedra sobre pedra, escavada com ferramenta rudimentar. E o templo cresceu assim, por etapas, conforme a comunidade conseguia ampliar. Muita gente vê esse tipo de lugar e pensa que é só cenário, mas a verdade é que eles sempre foram centros de decisão. Durante séculos, templos como esse serviram para reuniões de líderes locais, para guardar documentos, para proteger famílias durante períodos de instabilidade e até para negociar política regional. E a localização não é aleatória. Construir dentro da montanha ajudava a controlar temperatura, proteger do clima e manter tudo funcionando no ritmo deles. O Vietnã sempre teve que se virar com o que tinha, e isso aparece em cada detalhe dessa estrutura. Fala aí, viajante, você já tinha visto algum templo dentro de uma montanha desse jeito? Escreve aqui no comentário o que você está achando desse lugar todo. Quando você chega nos pontos mais altos, entende por que escolheram essa montanha. A vista aqui de cima sempre foi estratégica para acompanhar a movimentação na planície. Hoje é só paisagem, mas durante muito tempo foi ferramenta de controle territorial. E no final esse templo resume bem a região. Tudo é prático, direto e resistente. É cada doideira que a gente faz. Olha só essa trilha aqui que eu tô passando. Essas trilhas aqui são só um caminho natural de quem vive no interior. Nada especial, nada pensado para visitante. Mas ó, é por aqui que começam os arrozais. Ô viajante, você já viu uma plantação de arroz de perto? Olha só que massa! O arroz cresce assim mesmo, com o pé dentro da água. Cada galho segura dezenas de grãos e é tudo plantado à mão. O trampo é pesado, repetitivo e diário. E mesmo assim, o Vietnã é um dos maiores produtores do mundo. Por aqui é o retrato exato do interior do Vietnã. Tudo é misturado, trilha, criação de animais, casa simples, montanha na estrada. Não existe separação entre campo e cidade. Tudo acontece no mesmo espaço. As famílias vivem próximas das plantações e mantêm pequenos rebanhos espalhados pelas rotas menores. É comum ver cabras, búfalos e outros animais circulando sem pressa. E aí, quando você está andando e acha que já viu de tudo, surge outra coisa que você não estava esperando. Tipo comida exposta na beira da via, do jeito deles, do jeito que eles aprenderam, sem frescura e sem filtro. Aqui no interior é muito engraçado. Você anda a 2 metros, você tem que parar para filmar. Olha só, no meio da estrada, o que eu encontrei. Esse tipo de parada parece do nada e quebra totalmente o ritmo da pedalada. Você está seguindo ao reto e surge um lugar que força você a frear. Não é atração, não é mirante, é só um pedaço do caminho que impressiona sem explicar nada. O passeio mais famoso daqui é esse aqui, ó. Você pega um barquinho pequeno, cabe até 4 pessoas e o percurso leva mais ou menos 2 horas, passando por rios, cavernas e templos submersos. Esse sistema dos barquinhos é uma engrenagem enorme que sustenta boa parte da economia local. E o motivo de quase todas as condutoras serem mulheres é simples: tradição e prática. Elas aprendem desde jovens a remar nesse tipo de barco estreito, que exige equilíbrio e controle fino.
O detalhe de remar com os pés não é cena para turista, é técnica. Elas usam as pernas porque aguentam muito mais tempo de esforço do que os braços. Quando você olha de longe parece estranho, mas é pura eficiência. Elas trabalham horas seguidas, levando grupos, voltando, pegando novos passageiros, dia após dia. E tudo segue uma lógica comunitária. Cada barqueira tem um número, uma ordem e um limite de viagens por dia, para ninguém ganhar mais do que a outra pessoa e todo mundo garantir renda. Essas montanhas são formações de calcário com mais de 250 milhões de anos. A geologia aqui ela é única. São torres que brotaram do solo quando o mar recuou. Esse caminho até a Moa Cave serve para uma coisa: enganar o visitante. Você acha que já chegou, mas isso aqui é só o aquecimento. A paisagem muda rápido, aparecem uns tanques, uns animais soltos, umas casas no trajeto, e é aquele tipo de percurso que não entrega nada do que vem depois. E justamente por isso ele funciona bem como um intervalo. Você pedala, para um pouco, observa alguma coisa e segue. É um trecho que quebra o ritmo sem tirar do foco principal. Quando você entra na área do Moa Cave de verdade, a estrutura já deixa claro que o negócio vai ficar sério. E aqui é a última parte fácil do rolê. Aqui no Vietnã eu não tinha visto nenhum lugar bonito que nem esse daqui. Mas ó, o que aguarda ali na frente vai ser um pouquinho mais pesado. Essa área aqui só engana. Parece tranquila, mas todo mundo que passa por aqui sabe que o trecho sério começa logo depois. Daqui para frente não tem descanso. É subida pura. São mais de 500 degraus e dizem que no final tem uma das vistas mais bonitas do Vietnã, que parece ficção científica. Bora lá dar uma olhada nisso. Mal começou, andei 50 degraus. Olha a vista daqui. Olha isso daqui. Essa subida aqui virou famosa no Vietnã por um motivo bem simples. É o único ponto da região onde você consegue ver tudo ao mesmo tempo. A formação de calcário criou um vale que funciona como um corredor natural. E aqui fica exatamente na parte mais alta dele. Lá embaixo, o rio que corta a paisagem foi durante séculos a principal rota de deslocamento entre vilas. E o motivo de ter tantos barcos hoje é justamente porque o relevo nunca permitiu estrada direta. Ou você contornava tudo, ou usava água, e a lógica continua quase a mesma. A estrutura da montanha também explica a fama. Cada degrau foi colocado num período diferente. Não é obra única, é construção acumulada. Uma parte antiga, outra refeita, outra reformada e assim por diante. E por isso que a subida parece irregular e muda de inclinação o tempo todo. E o visual? Que muita gente acha bonito, tem uma função bem objetiva. Essas paredes de calcário formam um tipo de barreira natural que separa a planície da área montanhosa. Lá atrás, isso servia como proteção contra invasões e também como um marco de território. Hoje virou referência turística. Comenta aí, viajante, você encararia subir 500 degraus para ver essa vista aqui? Essas montanhas são torres de calcário, moldadas pela chuva e pelo tempo. O que você vê aqui é resultado de milhões de anos de erosão. Fala aí, viajante, parece que alguém desenhou isso aqui à mão, não parece?
Desse lado aqui dá para entender a outra parte da história. Esse desenho no lago não é só enfeite. Ele marca a área onde existia um antigo sistema de cultivo de lótus, usado como um reservatório e também como forma de controlar a água que vinha da montanha. Hoje sobrou pouco, mas o formato virou referência visual da região. Já aqui no topo, essa estrutura que parece um mini templo e o dragão foram colocados décadas atrás para marcar o ponto mais alto e criar um símbolo reconhecível. Não é antigo, não é milenar, é um marco moderno que acabou virando cartão postal. A galera sobe até aqui basicamente por isso. O visual é forte, o símbolo é claro e a foto, essa entrega. Por mais caótico que pareça, a dinâmica funciona. Cada grupo sobe, espera a sua vez, registra e tchau, desce. A montanha inteira tem rachaduras naturais que se abriram com o tempo e algumas viraram passagens como essa que eu vou mostrar para você agora. Os primeiros registros dizem que moradores usavam esses acessos para cortar caminho e se proteger da chuva quando desciam das plantações. Hoje essa entrada virou quase um extra do percurso. Não tem atração específica, não tem sala montada. É só a formação original com pequenas adaptações para a circulação. A iluminação que colocaram é mínima e serve só para você não bater a cabeça no teto. Nada turístico, só um espaço bruto na rocha. Que doideira! Olha a minha altura, como eu tenho que estar baixo aqui. Esse trecho é só para fechar o percurso com calma. Depois de tanta subida e trilha, é esse caminho que leva você de volta para o nível básico do rolê. Ó onde eu tava lá, ó. Pouco alto. Sempre tem alguém aproveitando o dia do jeito próprio. Essa aí resolveu transformar o caminho num palco. E sinceramente, mandou bem demais. Nimbin não é uma atração apenas, é um lembrete que ainda existe lugar no mundo onde o tempo anda mais devagar, onde a natureza não compete com ninguém. E é isso que torna esse lugar aqui, ó, diferentão de tudo. E o melhor, você não precisa ser rico para viver algo assim. Aqui, o simples ele é espetacular. Viajante, fica ligado que logo vem mais vídeo aqui no canal.